Olá, meus colegas, hoje é quarta-feira, dia de debate legal e hoje vamos falar sobre os desafios de empreender na advocacia. Sim, o debate de hoje é sobre este tema. Vamos então, logicamente, a parte mais importante, chamar os nossos convidados. Sim, vamos falar sobre advocacia e para isso quero o seu apoio, a sua colaboração, as suas dúvidas aqui juntinho com a gente, beleza? Pronto, estão aí os meus amigos. Bom dia, doutores! Bom dia, doutor Alisson! Bom dia, Thiago! Bom dia, doutor Irving! Bom dia, Leonardo! Como estamos nesta manhã de quarta-feira hoje, né? Estou até meio perdido no tempo, gente. Olá, bom dia a todos. Estou perdendo a noção de espaço, tempo e hora, mas tudo bem. Bom dia, doutores! Vamos lá para mais um bate-papo muito rico, enriquecedor com esses nobres colegas aqui. Bom dia, doutor Irving! Olá, bom dia a todos. Um prazer estar com vocês aqui para discutir esse tema. Tchau. Bom dia, doutor Léo. Tudo certo? Bom dia, Thiago. Bom dia, Alisson. Bom dia, Irving. Tranquilo aí? Prazer aprender mais um pouquinho aqui com vocês, trocar um pouco de experiências. E nesse tema que é bastante instigante, né? Hoje o advogado dizem aí que se ele souber um pouco de direito, souber escrever um pouquinho, ajuda. Que outras habilidades estão aí em voga. Então vamos trocar ideias. É isso aí, meus amigos. Vocês todos já passaram por isso, né? À toa que estão aqui hoje. Bom dia aí, doutor Carlos Alves. Seja bem-vindo ao nosso debate legal. Olha a camiseta que eu coloquei aqui especialmente para esse bate-papo. Ó, esse Leonardo, hein? Coisa linda. E bom, falando nisso, acabei de aprovar aqui o design das nossas canecas aqui do debate legal. Logo, logo cheguei para você. Opa! Bom, tava com saudade dos amigos aí. Antes da gente entrar no nosso papo, então, bom relembrar, toda quarta a gente tem por aqui um debate legal com alguma temática jurídica relevante pra gente. Sim, toda quarta, é só comparecer por aqui, trazer suas dúvidas. Aqui embaixo, ó, tem um botãozinho de uma caixinha de diálogo com uma interrogação dentro dela. Clica ali e manda a sua dúvida. Se quiser também chamar algum colega seu para conversar, aqui embaixo também tem um aviãozinho de papel. Clica ali, convida seus amigos para vir aqui participar da discussão com a gente, trazer suas dúvidas sobre como empreender corretamente aí na advocacia, aprender com quem já aprendeu aqui, trocar uma ideia, tá bom? E o mais importante, o tema de hoje é desafios aí para empreender na advocacia. Então vamos lá. Bom, esse pessoal está aqui porque eles têm experiência, eles, né, empreenderam e tal. Então, assim como eu gosto de fazer no Juriscast, vou fazer aqui também. Vou começar com um pouquinho de contexto, né? Antes de chegar nas dicas realmente práticas, né? O que esse pessoal aprendeu aqui com relação a N temas, né? Relacionado ao empreendedorismo aqui, né? Como o escritório de advocacia e tudo mais. É legal dar um pouquinho de contexto. Então, vamos rodar a roda aqui. Queria, antes de tudo, perguntar para vocês um resumão dessa trajetória de vocês que os levou, que os trouxe até aqui hoje, né, do ponto de vista de empreendedorismo. Cara, se já, né, eu sei que vocês empreendem, né, vocês já passaram por isso, mas um resumão da experiência que os trouxe até aqui, com o que vocês já empreenderam, o que vocês já pensaram, não pensaram, e onde estão hoje, para a nossa audiência já conhecê-los desde o início da nossa conversa. Então, convido aí a começar pelo Irving hoje. Pode ser, Irving? Conta um pouquinho, resume aí pra gente a tua trajetória. Tá mudo, meu amigo. Agora foi. Sempre alguém vai fazer isso nas lives. Dessa vez fui eu. Vamos lá. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Alisson. Bom dia, Thiago. É um prazer estar com o Leonardo e com o Alisson aqui, né? Dois especialistas no tema que falam sobre isso constantemente nas suas páginas, nos seus feeds das redes sociais. Assim, bem resumidamente, eu entendo que o empreendedor ele age ou por necessidade ou por oportunidade, né? É muito difícil falar de facilidade nesse meio, então comigo não foi diferente, né? Eu não gosto muito de vender esse mundo fantástico do empreendedor bem-sucedido, não. Tem muitas dificuldades,
É isso que nós vamos tratar aqui, inclusive. Falaremos dos benefícios também, das coisas boas, mas não tem como esconder da nossa audiência que é muito difícil. Tem muitos desafios, né? Principalmente se você for individual, né? Se você não iniciar numa parceria, por exemplo, se você não iniciar tendo um sócio no seu escritório, por exemplo. Então, só que aí falando do lado bom, hoje nós temos um rol de possibilidades, né, para você iniciar isso muito bem. Nós temos hoje o marketing jurídico, por exemplo, que é o que nós estamos fazendo aqui, e comigo foi isso que deu muito certo. Essa foi a minha virada de chave fazendo o empreendedorismo na advocacia. Quando eu iniciei, quando eu comecei trazendo para o Instagram, por exemplo, para as redes sociais de modo geral, a minha atuação, quando eu comecei a demonstrar quem eu era dentro do meu ambiente profissional, foi aí que eu consegui ter sucesso, foi aí que eu consegui me destacar dos demais e expondo para a sociedade o que eu fazia, qual era o meu trabalho, e a partir desse momento que o sucesso veio chegando. Então, é esse misto de oportunidade e necessidade que fez com que eu me desenvolvesse nesse chamado empreendedorismo na advocacia. Legal. E a gente tem, então, outra celebridade também, o professor Alisson, que ele é advogado, professor, youtuber, pai de família, e mais, o que não é esse homem? Resumir para a nossa audiência, doutor Alisson. Obrigado, Thiago. Na verdade, resumindo isso tudo, eu me transformei num empreendedor. O que é um empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa multitarefas, né? Então, o empreendedor é aquela pessoa que resolve sair da zona de conforto ou não, né? E aí entra aí a minha trajetória, porque eu não fui, assim como acredito que muitos dos nossos colegas aqui, não tive padrinho, o primeiro, vamos dizer assim, formado da família, né? Meu pai e minha mãe com convite impresso na formatura, né? Não conseguiu concluir, pagar os últimos meses, ou seja, não formou em contabilidade, né? Teve que abandonar, ou seja, foi o primeiro. Então, eu não tive apadrinhamento, mas eu tive sorte de fazer estágio no escritório com uma pessoa que acabou hoje, é meu padrinho, inclusive, de casamento. Dr. Hugo Andrade Costa. E ali eu fui observando e aprendendo. Eu queria aprender, eu não queria receber. Né? Eu, às vezes, vinha com o carro desligado, né? Que a gente fala na banguela, né? Porque eu não queria falar, me dá um dinheiro, não. Eu queria aprender. E disso eu fui aprendendo a advogar, só que eu também sempre tive colegas administradores. Então eu fui pegando, né? E na minha vida toda, precisa de alguém que faça isso. Eu sempre falava o seguinte, eu faço e depois eu ia aprender como fazer aquilo. Desde quando eu tinha 12 anos, comecei a trabalhar com 12. Então eu comecei a entender o quê? Que outras habilidades, além do direito, poderiam destacar, já que eu não tinha escritório, não tinha padrinhamento, não tinha ninguém para me ajudar. Então o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver outras habilidades. Já fui técnico em informática, já fui vendedor, já trabalhei em várias áreas, até chegar à faculdade. Aí eu falei, opa, peraí, hoje eu sou advogado. Fui professor de teatro, já fiz de tudo na vida. Falei, por que eu não posso pegar tudo que eu fiz e utilizar na advocacia, na minha advocacia? Então eu juntei vendas, ser professor na faculdade, fui dar aula na faculdade, questões de informática. Falei, opa, eu vou juntar tudo isso dentro da advocacia. E aí comecei o quê? A advogar e ensinar alunos da faculdade, que eu percebia que a faculdade, na verdade, é uma faculdade de direito, não uma faculdade de advocacia, né? Então eu falei, mas o X da questão é que a maioria das pessoas querem ir para a advocacia. E uma coisa que me incomodava, até, né, fui procurador, saí da procuradoria, não quis saber de carreira pública. Eu falei, não, a advocacia é linda, então eu preciso instigar esses alunos que querem a advocacia, não tem medo. E aí criei o Instagram para ajudar e dar dicas de direito, aquilo que não se dá na faculdade, dicas sobre advocacia. E nisso foi entrando alunos, foi entrando advogados, e isso foi tomando uma proporção grande, né? Tanto é que agora eu estou sendo cobrado, né? Fiquei 30 anos, depois virei pai, deu uma estagnada, mas agora os projetos estão voltando novamente. Mas, resumindo, né, o que você disse, Thiago, o resumo da minha trajetória é o quê? Eu saí do nada, peguei várias habilidades, joguei em cima das dores que eu tinha, porque a palavra empreendedor, né, o que é? Você inovar sobre as suas dores, né? Empreender na dor. Então eu falei, opa, eu não vou crescer na advocacia. Eu preciso pegar outros, e aí a grande importância, e aí eu pensei o seguinte, o bom advogado é aquele que precisa de estar com a mente sã,
desenvolver habilidades mentais e desenvolver prática jurídica. E aí, então, eu pego e crio o programa, né? Advocacia de Guerrilha. O que é isso? Advocacia de Guerrilha nada mais é do que um método, né, de você se preparar. O cara, quando vai para a guerra, não basta ele atirar, né? Existem treinamentos que o cara tem que ficar no frio, passar fome. E o que o advogado precisa? O bom advogado é aquele advogado que tem a mente sã, a mente preparada para qualquer coisa. O que nós vemos, eu vejo nas universidades, os alunos saem, não estão acostumados com a decepção, não, tem medo de juiz, tem medo de promotor, tem medo de não conseguir cliente e fica sempre atrás das pessoas. E hoje, graças a Deus, com a internet, as pessoas estão vindo, né? Você vê o Dr. Irving, Dr. Leonardo, né, que faz mentoria para jovens advogados, trazendo conteúdos, e a internet está proporcionando isso. Empreenda. O bom advogado hoje é aquele advogado que empreende. Então, resumidamente, essa foi a minha trajetória. De quem não sabia nada, para desenvolver um programa de treinamento para advogados. Sensacional. Detalhes de tudo isso daqui a pouco. Antes, vamos conhecer a história do Dr. Leonardo Sedaro. Conta pra gente, resumidamente aí, Léo, como é que foi a tua vinda até esse momento? Bora lá. Bom, tem uma prima que o marido dela era advogado criminalista, e nos encontros de família ele sempre contava os casos que ele patrocinava, os clientes que ele absolvia, e aquilo ia me encantando. Então, desde muito pequeno, eu já ficava encantado por todas aquelas histórias. E eu tentei sair do terceiro colegial, né? Me formei em 1993, e então em 1994 eu prestava o vestibular. Aquela época, minha gente, o vestibular era um pouco mais sério do que hoje, então eu fiquei aguardando por chamadas, as vagas foram completadas, eu não ingressei então na faculdade em 1994. Aí me deu um estalo, eu falei, eu vou fazer economia. Então, em 1995, ingressei na faculdade de economia. Fiz 1 ano e meio. Quando chegou na matéria de contabilidade e análise de balanço, eu falei, número não é comigo. 1 ano e meio, tranquei a matrícula, prestei vestibular para a faculdade de Direito e fui, então, em busca daquele que era o meu sonho, ou aquela primeira manifestação que havia surgido em mim. E, para minha um pouco de infelicidade, o marido da minha prima faleceu. Ele teve problemas de saúde, ele tinha diabetes, e a diabetes tornou-se uma grande complicação e ele veio falecer. Então, eu já comecei no direito órfão desse padrinho que o Alisson falou. Também não tenho padrinho. Então, este que seria o meu padrinho, muito provavelmente eu atuaria na área criminal, hoje atuo na área civil, em razão do que o caminho veio. Eu não escolhi o caminho, mas o caminho quem me escolheu. Então, entrei na faculdade de Direito. E eu tive, assim, uma grande sorte, pessoal, desde o início da faculdade, realizar estágios, né? Então, eu estagiei na Justiça Federal, estagiei na Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, e depois ingressei, já assim, para o 4º, 5º ano da faculdade, eu ingressei num escritório de um professor que eu tinha na faculdade. Era um professor de lógica jurídica, ele tinha um escritório em Mogi das Cruzes, e um escritório muito bem sucedido, ele era juiz aposentado. Então, ao mesmo tempo em que eu tive a grata satisfação de aprender direito, de outro lado, eu criei uma falsa ideia de que a carreira da advocacia, de que o dia a dia de um advogado empreendedor era muito fácil. Ele tinha um escritório muito bem sucedido. E na minha cabeça, então, bastava eu tornar-me um advogado, abrir uma porta aí de escritório para atender clientes, que os clientes viriam atrás de mim. Então, o meu início, quando eu iniciei carreira solo, foi de muita dor, porque o exemplo que eu tinha era de alguém muito bem sucedido. E eu dizia, como é que as pessoas não vêm até o meu escritório? Então, com muita dor, eu passei a perceber que o meu escritório não deveria ser uma sede de clubinho de amigos, que os amigos só tomariam o meu tempo, tirariam o meu preço, a maior preciosidade que nós temos, que é o tempo, tirariam o meu foco, não trariam clientes, não contratariam o meu serviço, porque amigos não fazem isso, né? Eventualmente, você pode até trabalhar, fazer uma causa para um amigo, patrocinar o interesse de um amigo, mas não é a regra. Então, com muita dor,
com muita dificuldade financeira, eu passei a perceber, eu falei, eu tenho que gerar ambiente propício a fazer negócios. Então, eu procurei a OAB local, eu comecei a me envolver nas comissões temáticas da OAB. Foi onde eu comecei a conhecer mais gente, ter networking e comecei a ter a noção exata de que não bastava ter o conhecimento jurídico, que eu tinha que ter outras especialidades, que eu tinha que desenvolver outras habilidades. Então aí eu tive contato com a necessidade de gerir o escritório, de realizar networking, de realizar gestão do tempo, gestão de processo, gestão de prazo, gestão financeira. E aí já se vão 20 anos de um caminho que foi bastante árduo, mas também bastante gratificante. Legal. Legal que a gente vai falar aqui hoje do que vocês já estão adiantando, né? Que são os conhecimentos complementares, aí outros conhecimentos que não é só ter conhecimento jurídico, né? Mas antes de entrar nessas dúvidas já práticas, do que vocês já aprenderam para compartilhar aqui com a audiência, eu vou fazer a pergunta que é a principal, né? A principal não, a mais feita. Imagino que o Dr. Alisson responda isso quase toda semana agora como eu estou também nos bancos da academia aí, né? Eu já vejo meus colegas já pensando assim, puxa, eu vou ter um sócio, vou abrir aqui um escritório com esse, com aquele. Antes de saber o que é direito, já estão pensando lá na frente em juntar os amigos, né, Léo, e fazer um escritório. Então, antes da gente entrar nos aspectos técnicos, né, nas skills que vocês recomendam que as pessoas investam tempo, eu quero só perguntar um pouquinho sobre esse negócio de sociedade e parcerias e o que vocês aprenderam com isso até hoje, porque acho que é inevitável a gente pensar sobre o assunto e se envolver em algum nível, né, nessa relação com alguma outra parte, né, jurídica. Então, eu vou começar aí pelo professor Alisson, se já teve alguma ocorrência aí na história de ser sócio, ser parceiro, ou nunca precisou, sempre quis, nunca quis, como é que foi esse entendimento até agora? Tiago, vamos lá. Esse é um assunto muito delicado, porque, a princípio, as pessoas escolhem sócios. Eu já tive sócio, eu já tenho associados hoje, mas hoje eu só tenho associados. Sócios, tive muitos problemas. Por quê? Porque lá atrás eu não tinha uma coisa que hoje eu sei. Tem muita gente que fala, não, você não pode ser sócio de amigo, você não pode ser sócio de parente. Não é que meu irmão é meu associado, ele não é meu sócio. Talvez está caminhando para se tornar meu sócio, mas hoje ele é meu associado. Mas o que acontece? Tem gente que reclama o seguinte, minha sociedade não dá certo, nosso escritório não cresce. Nós tendemos a ser aquilo, nós só atraímos aquilo que nós somos. O Dr. Leonardo falou uma coisa que é a mais pura verdade. O nosso escritório geralmente é feito de amigos. Na faculdade, quando a gente sai da faculdade, eu falo isso para os alunos. Vamos juntar nós dois que somos bons amigos para abrir uma sociedade. Está errado. Escritório de advocacia é uma empresa. Você não contrata uma pessoa porque essa pessoa é seu amigo. Você não contrata essa pessoa porque essa pessoa está passando necessidade. Hoje eu enxergo isso, mas eu já errei muito nesses 10 anos. Hoje eu não contrato ninguém porque, nossa, eu tive uma história de vida difícil, Alisson, então olha para você ver que pessoa que teve uma história difícil. Não, eu não faço mais isso. Por quê? Você atrai pessoas, se a sua sociedade não está dando certo, a culpa é sua, a culpa não é do seu sócio. Porque você não soube selecionar. Por que empresas contratam setores de RH terceirizadas para contratar pessoas? Porque se o seu escritório está ruim, é porque seu sócio é ruim. Pessoas de alta performance, se você tem uma boa performance, se você é bom, as pessoas ruins não vão se aproximar de você. Agora, se você é ruim, as pessoas falam assim, eu vou lá com o Alisson mesmo, é só para começar, eu sei que ele não é o cara, mas como eu estou começando, se eu errar, não tem problema. Olha o perigo, não é? Eu vou chamar o Irving para ser meu sócio, porque eu e o Irving não sabemos nada, né? Então a gente vai aprendendo juntos. Hoje eu te falo uma coisa, eu já tive esse pensamento, tá errado. Porque o que acontece? Duas pessoas que não sabem nada tendem a não dar resultado nenhum. Escritório de advocacia tem que gerar resultado. Qual é a sua meta no ano? Todo ano eu começo em janeiro, já falei isso aqui em outras lives. Ano passado eu faturei tanto, esse ano eu quero faturar tanto. Eu chamo meu time, chamo a minha equipe e falo, galera, é o seguinte, né? Por exemplo, a ProJúri faz o kickoff, né? Então lá eles têm as suas metas, tem que ser mensurável. Agora você convidar um sócio, um associado, o cara tá começando,
Então, ele vai aceitar a minha proposta. Vou dar um exemplo, a Netflix. O que a Netflix faz? A Netflix cresceu porque ela chegou lá, certo dia, e falou assim, ó, quem é o melhor em marketing? É o fulano, traz ele. Quem é o melhor em jornalismo? Fulano, traz ele. Quem é o melhor em venda? Traz ele. E o preço? Não me interessa, traz ele. Então, às vezes nós queremos associados, queremos trazer sócios, não porque eles são bons. Então, porque se você se considera bom, traga pessoas boas. Se você se considera mediano, traga pessoas melhores. No meu escritório eu tenho associados que são melhores do que eu em trabalhista, são melhores do que eu em previdenciário, são melhores que eu em criminal. Porque eu não tenho que ser o melhor, eu tenho que estar com os melhores. Então, o que as pessoas geralmente... E eu errei muito. Nesses 10 anos, há 3 anos eu acertei isso no escritório. 7 anos errando. Então, assim, primeira coisa, sócio associado é bom? É. Parcerias é bom? Sim. Mas coloque sempre igual acima de você. Não faça parcerias por ser amigo somente, porque senão você pode até fazer. Você pode até fazer. Só que o seu resultado será proporcionalmente igual às pessoas que você está trazendo para sua equipe. Daí a dica, hein, meus amigos? Anotem que aqui é aula. O doutor Gustavo, nosso querido amigo, já falou que o que não se mede não se controla. É isso aí, isso é um clássico da gestão. Não tem como saber o que não está sendo medido, controlar o que está sendo medido. E ele falou que advogado tem que ser faca na caveira. Eu concordo, tem que ser mesmo. E, Irving, conta para nós aí, como é que tem sido, como é que foi a sua experiência? Você já teve alguma experiência nessa linha de sócios associados ou não? Tá solo desde o início? E o que você pensa sobre? Não, eu vou também muito nessa linha, de novo, né, da oportunidade e da necessidade. Né? Quando eu iniciei lá atrás, eu comecei com um sócio, né, tanto para captação de processos, como na realização dos processos, né, de fato, a mão na massa, como a gente fala, né, e não deu certo. Né? Era uma pessoa que, infelizmente, ela só queria ver o final do processo, lá na parte de execução, na parte dos honorários. Então, o que eu achava que seria um aprendizado, óbvio, eu estava começando, né, na minha atuação, na verdade foi mais uma questão ali de aproveitamento técnico, jurídico, para que no final houvesse ali uma valoração. Então, entrou um cliente aqui me ligando, já botei no modo não perturbe. Vamos lá, vamos continuar. E aí, voltando na questão da oportunidade e da necessidade, né? Muitas vezes você até não terá pessoas para se juntar para que sejam seus sócios ou associados, principalmente um advogado que está começando. Se ele não tiver ali um boom financeiro nesse início, né? Se ele não tiver um aporte financeiro nesse início ou um padrinho, como os colegas já comentaram, muitas vezes ele não vai conseguir abrir um escritório de médio ou grande porte que tenha condição de contratar associados. Muitas vezes ele também vai ter esse pensamento, que o Dr. Alisson nos trouxe, que um amigo não necessariamente será um bom sócio, um bom amigo não será um bom sócio. Então, de que forma eu posso começar? E aí foi quando eu me toquei que sozinho eu teria mais condições de desenvolver um trabalho melhor. E aí o sozinho, né, não é aquela coisa fechada, cara fechada, né, tendo aquela visão de porta. Não, claro que não. Eu, por exemplo, a minha especialidade é direito criminal. Eu falo sobre direito criminal no meu Instagram, todo mundo sabe disso. Também atuo em processos cíveis. Mas quando eu tenho um processo trabalhista para entrar, eu preciso de parceria. Então, eu preciso de parceiros que estejam comigo naquele determinado processo. Isso me faz crescer, também me dá um ganho financeiro, obviamente. Ninguém aqui pode ser hipócrita para deixar o ganho financeiro de lado, principalmente para os novos advogados. Isso é muito importante. E o que me fez ter essa virada de chave, né, para esse discernimento de escolha de que parceria eu poderia colher, de que tipo de sócio eu poderia ter em determinado processo, foi, mais uma vez, a questão da oportunidade e da necessidade. Primeiro, lá no começo, a necessidade foi em questão até de aprendizado. O que eu posso tirar de aprendizado de um sócio que atua na área trabalhista, já que não é o meu foco? O que eu posso tirar de aprendizado de um processo tributário, de carga tributária? Fala extensamente sobre o direito tributário, que não é o meu foco. Então, essas parcerias, né, esse feeling, esse timing, como o professor Alisson bem falou, são as coisas mais importantes para você ter esse discernimento. Não existe uma receita de bolo. Eu não vou sair da faculdade já tendo, não. A receita é essa, eu tenho que fazer isso, 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 porque é isso que dá certo. Não. Depende da sua área, depende do seu foco, depende do que você gosta de fazer, depende da oportunidade que está ao seu redor. A ProJuris, na legenda da nossa publicação da live de hoje, colocou lá uma verdade que poucas pessoas falam.
60 mil novos formados em direito todo ano. Né? Se a gente for levar ali a taxa de aprovação da OAB, que está entre 75% e 85%, são 15 mil novos advogados por ano no Brasil. Né? Então, não tem como a gente vender aqui que há uma facilidade, que há uma receita de bolo, porque não há. Você precisa se destacar, você precisa se informar, né? Você precisa ter o seu próprio feeling para fazer com que essa carreira dê certo. Mas nos próximos tópicos, eu tenho certeza que nós vamos falar sobre o que nós fizemos e que vem dando certo. Mas sem deixar só para concluir, sem deixar de falar que também erramos, né? E aí repetindo que não existe receita de bolo. Erramos e ainda vamos errar muito, né? A questão aqui é compartilhar os nossos erros, os nossos acertos, principalmente para que no futuro nós consigamos errar pouco e acertar mais. É isso aí. Acho que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente parte do princípio de que a gente vai estar sozinho, né? A gente pode, ao longo da jornada, encontrar pessoas para nos acompanhar e complementar o nosso entendimento, pessoas que têm a visão parecida com a gente, podem estar junto conosco, né? E isso é legal quando a gente encontra. Bom, aproveitando, vou já entrar num aspecto técnico, já vou passar para o Léo, que acabou não respondendo essa primeira aqui. Mas eu queria perguntar para vocês, agora falando de finanças, por exemplo, de planejamento, esses dois temas, né? Enquanto empreendedores, a gente é responsável pela nossa empresa, seja ela a nossa carreira aqui, iniciando como solo, seja, né, se juntando com mais alguém, indo atrás de criar uma empresa em conjunto com mais alguém, mas a gente precisa ter conhecimentos que vão um pouco além do conhecimento jurídico, né? Então, vou começar pelo Léo, falando do conhecimento financeiro e do conhecimento de planejamento, Léo. Você teve alguma experiência, né, quando você foi começar lá atrás, no seu escritório, você já entendia disso, não entendia, foi atrás de conhecimento, como você falou lá nas comissões de OAB ou não, você aprendeu errando, né, controlar suas finanças pessoais no escritório. Conta um pouquinho como é que foi essa melhoria, essa evolução do ponto de vista de aprender a planejar o seu negócio e aprender a controlar financeiramente uma empresa. Como é que foi? Aprendi apanhando muito, passando perrengue, não vendo dinheiro ao final do mês. Eu digo assim, hoje a gente fala assim, eu entrei num carro em movimento e tem que trocar o pneu do carro, né, sem ele parar. E eu brinco que quando eu abri meu escritório, foi até em razão da bondade de um desses padrinhos políticos, né? Ele tinha um escritório já bem sucedido também, já há muito tempo de carreira, e eu trabalhei no jurídico de uma escola que ele presidia. Então esse advogado presidia uma escola aqui, uma entidade assistencial sem fins lucrativos, uma entidade filantrópica, né, que atua no terceiro setor, e eu era do jurídico dessa escola. E num dado momento eu achei que aquilo já tinha dado, eu não queria mais aquela atuação jurídico-administrativa, eu queria o contencioso, eu queria um dia a dia de um escritório. E eu manifestei isso para ele. Ele falou, tô te notando aí meio cabisbaixo. Eu falei, eu não tô, aqui já deu. Ele falou, tá, o que você quer? Eu falei, eu quero ir lá pro teu escritório. Ele falou, lá o pessoal tá viciado. Uma sócia que eu tenho tá fazendo biologia, ela quer fazer planta comestível, agora é o sonho da vida dela, ela não quer mais saber do direito. O outro sócio tá meio preguiçoso. Se eu te colocar lá, você vai chegar com gás, eles vão te engolir. Vamos abrir um escritório junto? Eu falei, como isso? Você já tem escritório? Não, vamos abrir um escritório junto. Ele abriu um escritório, a gente tinha feito um processo tributário em parceria, a gente tinha uns honorários aí para receber, recebemos esses honorários e esse dinheiro foi utilizado para fazer a mobília, então foi marceneiro, não foi nada comprado, ficou um escritório luxuoso, para te dizer a verdade, que eu sozinho não teria condição alguma de ter naquela época. E, tem que pagar aluguel. Ele fazia um cheque. Tá vencendo outro aluguel, cheque. Tem que pagar o marceneiro. Aí o honorário, né, que nós tínhamos foi empregado nisso. No terceiro mês, quando eu abri verdadeiramente as portas do escritório, eu notei que ele não iria ocupar o lugar lá. Eu falei, gente, eu tenho que me virar nisso aqui. Eu brincava que eu só tinha condição de ter um celular pré-pago, e ele me deu um celular com conta para pagar. Eu tinha que pagar aquela conta, não tinha jeito.
E aí, óbvio, sem ter noção, sem ter conhecimento, a gente passa por altos e baixos, né? Frequentes altos e baixos. A advocacia, por si, é uma atividade que é uma roda gigante. E então eu tinha meses que eu tinha dinheiro, tinha meses que eu não tinha. Minha esposa tinha ela trabalhava e tinha uma condição financeira mais certinha. Ela compreendeu que essa era a minha paixão. Ela compreendeu que ela tinha que, naquele momento, fazer frente um pouquinho mais nas despesas da nossa casa. E isso possibilitou que eu continuasse e mantivesse o escritório aberto. Bom, como o Alisson falou, né, que ele errou por 7 anos aí com parceria e sociedade, só depois nos últimos 3 anos que ele acertou, eu posso dizer mais ou menos o mesmo. Apenas de uns 5, 6 anos para cá que eu vim ter a exata noção de que gestão era a verdadeira arma do negócio, de que gestão financeira era preponderante para a manutenção do funcionamento de um escritório, da vida de um escritório. O escritório não se faz só com clientes, com processos, o escritório se faz com gestão. Hoje eu tenho isso de forma muito clara, então é controle financeiro, é saber o que entrou, o que saiu, é ter uma conta corrente exclusiva do escritório, é ter uma conta corrente pessoal, é não misturar o gasto de um com o gasto de outro, não pagar uma conta pessoal na conta do escritório, é ter um prolabore. O prolabore é o valor que eu necessito como pessoa física para manter a minha vida pessoal, para fazer frente aos meus gastos de casa, para fazer frente ao meu lazer, para fazer frente ao lazer com os meus filhos, com a minha família. E o escritório tem que pagar as contas dele próprio. Então, se eu saio aqui, Tiago, vamos sair, tomar uma cerveja, tomar um café? Vamos. Quem vai pagar essa conta? O Leonardo, pessoa física. Então, é da minha conta que sai. Tiago, vamos num almoço de negócio? Vamos firmar uma parceria? Quem vai pagar essa conta é o meu escritório. Então, acho que essa separação, esse entendimento de gasto pessoal e gasto profissional é fundamental para a manutenção, para a longevidade. Não só de escritório de advocacia, mas de todo e qualquer negócio. Só voltando rapidinho aqui, não vou tomar tempo. Aí a gente fala a pergunta da rodada anterior era sobre parceria, né? Eu desfiz sociedade para manter uma amizade, né? O grande equívoco nosso é juntar com quem nós temos afinidade pessoal. Eu tinha um colega de faculdade que no caderno a gente desenhava a planta do nosso escritório. Aqui vai ser a sala de atendimento, aqui é a sala de reunião. E ele só ficou um grande amigo. Ele sequer passou no exame de ordem. Ele foi bancário, para vocês terem ideia. Ele é gerente de banco hoje. Está bem sucedido na carreira dele. Mas ele sequer passou no exame de ordem. Então isso mostra que a afinidade pessoal não dita aquilo que é melhor para se ter como parceria, como sociedade. Nós temos que... O advogado ele tem que ter conhecimento jurídico, ele tem que saber tocar um processo, ele tem que ser relações públicas, ele tem que ter perfil comercial. Então, se de tudo, o seu dia a dia mostrar que você tem que ter uma sociedade constituída, procure o seu sócio pela habilidade pessoal e profissional dele. E não por afinidade, não por amizade, né? A amizade pode vir a ruir, inclusive, se o negócio vai mal. Então, como eu disse, eu desfiz uma sociedade para manter uma amizade. E eu faço parcerias, sempre fiz parcerias. Eu tenho um parceiro aqui que ele é formado em 1971. Ele tem idade para ser meu pai, né? Ele tem um carinho comigo como o carinho que ele tem para com os filhos dele. E eu tenho carinho para com ele do carinho que eu tenho como um pai. E a gente faz negócio juntos há muito tempo, há quase 20 anos. Uma parceria de muito sucesso, que gera muitos frutos. E, como o Alisson falou, direito previdenciário. A gente sabe o beabá. Eu tenho parceria aqui com o melhor advogado da minha cidade. Direito criminal, eu procuro ter a parceria com o melhor advogado da minha cidade. E com isso eu vou fazendo uma alavancagem, eu vou escalando rendimentos, como o Irving falou. É importante sim o lado financeiro. É isso aí, pessoal. Beleza! Irving, conta pra gente, planejamento da sua empresa, do seu escritório, planejamento financeiro. Você tem alguma coisa para compartilhar com a audiência que fez diferença nessa sua rotina e carreira como empreendedor? A palavra é organização, né? Se a gente não tiver uma organização,
muito certinha, como o Dr. Leonardo falou, a gente não consegue visualizar os frutos do nosso trabalho, né? E também aprendendo a duras penas. A gente não tem aquela receita de bolo, né? Quando a gente sai na faculdade, a faculdade ela não trata do que o professor Alisson trata, por exemplo, no curso dele, Advocacia de Guerrilha. A gente não sabe como fazer na prática. Se a gente não for contratado por um escritório já pronto, para que nós possamos prestar o serviço para outra pessoa, ou se a gente não for contratado por uma empresa, por exemplo, de grande, médio, pequeno porte, não importa, que já vai ter a sua estrutura organizacional, já vai ter a sua instituição muito bem definida. Se você começa isso sozinho, ninguém te ensina. Então você precisa procurar, você precisa render esses frutos de maneira própria. Então como você vai fazer isso? Com aquilo que todo mundo diz, né? Planejamento, organização, foco, estudo, não tem como fugir disso. E também, puxando um pouco para o lado daqueles dados que eu passei na minha última fala, é isso que vai fazer a sua diferença para os demais advogados, né? Não tem como a gente dizer que a advocacia não é um mercado competitivo, é um mercado extremamente competitivo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu não consigo dizer quantos escritórios tem, por exemplo, aqui próximo de mim. Quantos escritórios tem no centro do Rio de Janeiro? Quantos escritórios existem em cada município? A gente tem uma competitividade aqui muito forte na advocacia. Evidentemente, em outras cidades menores, isso é menor, mas também não deixa de ser agressivo. Nós temos aproximadamente 15 mil novos advogados saindo todo ano. Então, o que vai diferenciar os advogados? O que vai fazer com que um cliente escolha você e não escolha o seu colega ali que está no mesmo prédio? Né? Que diferença você terá, que somatório você poderá dar a esse cliente para fazer com que ele te contrate, para fazer com que a sua organização seja melhor? Então, não tenho dúvida de que esse ponto de organização, de planejamento, para que você possa colher os frutos, faz toda a diferença, né? Na faculdade a gente não tem, agora, por exemplo, como o Dr. Leonardo falou, um colega que não passou na OAB, isso não é uma coisa incomum, pelo contrário. A maioria das pessoas formadas em Direito não passa na prova da ordem. Agora, por exemplo, foi definido, se eu não me engano, ontem ou anteontem, que a prova da OAB, a partir do seu 38º exame, terá 3 novas disciplinas: eleitoral, previdenciário e financeiro. Além de todas as outras. E aí esse financeiro não é o financeiro que a gente está falando. Então, é mais uma matéria relacionada ao direito, mas a gente não tem, por exemplo, português, a gente não tem inteligência emocional. Então, estamos cada vez mais fomentando uma indústria e não uma profissão. Nós não estamos preparando profissionais para o mercado. Nós simplesmente estamos formando cada vez mais pessoas sem muito critério. Então, o que vai te diferenciar dessas pessoas? Né? O que vai fazer com que você seja bem-sucedido, ou pelo menos que você comece tendo algum tipo de resultado? Planejamento, tecnologia, nesse cenário atual que estamos vivendo, um sistema, né? Ter um sistema jurídico que possa fazer o controle dos seus processos, que possa regular os seus processos, como a ProJuris, por exemplo, que dá ali todo o suporte financeiro para que o advogado tenha todo o seu controle, desde contas, desde a receber, a pagar. Enfim, é você ter organização no seu trabalho. Além de ter o conhecimento jurídico, que é primordial, mas não é único, né? Não é só o conhecimento jurídico, e aí a gente pode falar também de outras profissões, mas aqui nos atendo ao direito. O conhecimento jurídico hoje não é exclusividade para que o advogado seja bem-sucedido. Pode até ser se ele já estiver no escritório. Mas, em se tratando do empreendedor, como o professor Alisson bem citou na sua fala inicial, você precisa saber de todas as outras áreas de uma empresa. Você precisa ter noção de informática, você precisa ter noção do financeiro, como a sua pergunta, Thiago, você precisa ter noção da relação de pessoas, interpessoal, se você for contratar uma secretária, se você for contratar um assistente, se você for contratar um paralegal, por exemplo. Então, a organização, o planejamento é muito importante para que essa jornada dê certo. Legal. Eu quero, aproveitando esse negócio de emoções, sentimentos, skills, o professor Alisson fala bastante, muito bem disso. Até vou aproveitar e já fazer o gancho com a minha próxima pergunta, que é uma pergunta quente, uma pergunta caliente. Imagino que algumas pessoas, assim como eu, no início da minha carreira como gestor, como líder, como empreendedor,
não tenham sido preparadas emocionalmente para demitir uma pessoa, né? Às vezes para contratar também. E se a gente está falando de empreendedorismo nessa nossa carreira, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai precisar contratar alguém e demitir alguém, né? Então, entrando nessa seara aí da emoção, né? Quero passar para o professor Alisson aí. Ele já fala, já versa bastante sobre isso, mas para dar algumas dicas práticas sobre esse negócio de controlar as emoções, as skills, para esse tipo de momento que envolve contratar pessoas, selecionar pessoas, se relacionar com pessoas e até chegar a demitir pessoas. Você já teve alguma experiência nessa linha? O que você aprendeu? Você pode ajudar o pessoal que está aqui pensando, putz, vou empreender, mas começar é fácil, terminar normalmente é difícil, né? Uma relação. Então, o que você tem para colaborar com a gente aí? Porque esse assunto, querendo ou não, pega fogo mesmo. Thiago, vamos lá. Eu costumo sempre falar o seguinte, tentar em 2 minutinhos até contar uma história, me veio até na cabeça nesse momento. O que é um empreendedor? Hoje todo mundo fala, sou empreendedor, vou me tornar empreendedor. O empreendedor, existe uma frase do Sun Tzu, até o Rei Dalio fala muito sobre isso, no livro dele, Princípios, já fica aí a dica para quem quiser ler, comprar esse livro, chama Princípios, do Rei Dalio. Ele fala o seguinte, quem é, né, o bom empreendedor? O empreendedor é aquele que sabe que o ataque traz vitórias, mas a defesa, quando você sabe trabalhar na defesa, é você ser implacável. O que é isso? O que ele quer dizer, né? Parafraseando Sun Tzu. Quer dizer o seguinte, que para você ser um empreendedor, se você quer ser um homem de negócios, você precisa saber atacar. E quando você quer demitir alguém, você tem que ir para o ataque. Só que essa demissão, falar um não, saber trabalhar com talentos, porque o que é um empreendedor? O bom empreendedor é aquele que sabe trabalhar com talentos. É aquele que sabe buscar talentos. E não buscar amigos, não buscar parentes. Talentos. Então, eu já perdi talentos no meu escritório e já fiquei com péssimos talentos. Perdi a oportunidade de ter bons talentos porque eu quis ficar com estagiários. Aqui eu só consigo ter no meu escritório 3 estagiários, mas eu não consigo. É mesmo por questões físicas, né? Hoje não, eu estou mudando um pouquinho, graças ao doutor, nosso grande filósofo e amigo, né? Cada vez me instiga mais a investir no digital. Hoje, talvez, vou começar a trabalhar agora no primeiro semestre, no segundo semestre de 2022, com estagiários online. Talvez vai dar certo. Estou planejando isso. Está no organograma, mas tem que aplicar. Mas o que eu quero dizer? Que demitir uma pessoa é ir para o ataque. Se você tem medo de demitir alguém, você não é um bom empreendedor. Você não está preparado para ser um bom empreendedor. Se você tem dó das pessoas, dó que eu digo no seguinte, não, deixa ele aqui, tadinho. Você está preocupado mais com... Não que você não tem que preocupar, cuidado. Na internet tem que tomar cuidado com isso. Não que você não possa gostar das pessoas. Você tem dó, não. Pode ficar aqui mesmo. Eu sei que isso vai fazer... A gente está falando de financeiro agora, né? Não que no seu escritório de advocacia você tem que entender de EBITDA, né? Você não precisa fazer o EBITDA do seu escritório. Mas você tem que ter um controle financeiro e saber que aquele cara está diminuindo o teu EBITDA. Você não está, né, tendo uma questão financeira razoável. Então você tem que demitir. É chegar na pessoa e falar, olha, infelizmente ou felizmente, o seu talento é muito maior do que esse escritório que está te limitando. Então, infelizmente, eu agradeço você até aqui, mas a partir do mês que vem, eu acho que você tem que decolar e ir embora. Porque empreender é a história da torneira, né? Não sei se todo mundo conhece aquela história da torneira. O que é um empreendedor? É aquele cara que todo mundo fala, eu sou empreendedor, e não quer estudar. Você precisa estudar negócio. Você quer ser um advogado empreendedor? Então você tem que estudar financeiro. Vai agora na internet, tem um monte de curso gratuito de questões financeiras. Vai entender de RH, vai entender de liderança. A gente acha que liderança é ficar no escritório fazendo 50 petições. O líder não fica no computador, o líder está nas salas. Como é que está a petição? Isso é ser liderança. Então vai estudar a liderança. Entenda os conceitos. Não é o conceito que você acha que é o conceito que está cientificamente comprovado. E aí, o que é a história da torneira? Um monge chega na cidade, rapidamente, vou tentar em 1 minuto contar essa história. Um monge chega na cidade e vê lá televisão, chega lá, né, ele sai lá do monte do Nepal e desce. Nossa, televisão, o carro, a geladeira, né? E aí ele vê uma torneira saindo água, ele sobe lá no monte e fala, e aí, mestre, o que o senhor viu lá? Nossa, vocês precisam ver. Vi várias coisas lá, mas o mais interessante que eu vi lá é a torneira. E a torneira, o que acontece? Eles abrem e sai água para nós aqui, então eu vou empreender aqui, eu vou comprar uma torneira e nós não vamos precisar mais descer o morro e subir com aquele balde de água na cabeça. Todo mundo ficou louco, olha que cara bacana, que ideia fantástica. A melhor ideia foi a torneira.
Ele vai lá na cidade e compra uma torneira. Chega lá, ele viu que a torneira ficava fincada num buraco, ele chega lá em cima do morro do Nepal, pega a torneira e fala, olha, chama todo mundo, fala, vem aqui pra vocês verem. Faz um buraco na parede, enfia a torneira e fala, agora vejam que coisa maravilhosa. E liga a torneira, só que não sai água. Aí ele vai depois em outro buraco, faz outro buraco na parede, enfia a torneira lá e liga novamente. Fala, essa torneira tá errada, tá com algum problema. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Fala, eu sou empreendedor, vou empreender na advocacia. Mas a pessoa não quer estudar. A pessoa não quer estudar o financeiro. Aí ele vai lá e vai pegar a torneira e fala, eu sou advogado empreendedor. Né? Então o cara não tem a capacidade, não sabe como demitir um parceiro, não sabe como desmanchar. Que é o que vai acontecendo? Quando as pessoas vão estudando, né, aqui vai vendo na internet aquele conteúdo raso, porque a internet, a maioria das vezes, é raso. A gente coloca uma postagem, mas atrás daquela postagem tem muita coisa, tem muita experiência. A gente não foi lá no Google e falou assim, ó, como empreender. Aí vai lá, pega um negócio pronto, copia, põe no Canva e publica. Não é isso. Né? Conteúdo raso tem demais, é a questão da torneira. Então, se você não consegue demitir, se você não consegue organizar seu financeiro e você se intitula empreendedor, você não é empreendedor. Né? Então, não adianta nada. Não seja o monge da torneira. Então, você precisa sim. Eu demorei, eu falo, 6, 7 anos. Nos últimos 3 anos, a minha advocacia cresceu. 3, 4 anos. Porque eu fui estudando e entendendo que não adianta nada eu pegar a torneira e colocar ela na parede. Então, eu preciso saber demitir, eu preciso entender do financeiro, como o Dr. Leonardo, o Dr. Irving falou aqui. Eu preciso entender de pessoas, vai estudar pessoas, vai estudar outros conteúdos que eu tenho certeza que aí sim você vai estar preparado para contratar, firmar parcerias, inclusive demitir, conforme o Thiago disse. Eu acho que tudo é métrica também, né? A métrica diz tudo. A métrica diz se você precisa contratar, se você precisa demitir. Então, quando você está baseado em métrica, quando você está baseado em um plano de gestão, um plano factível de gestão, a dor de demitir, o remédio, ele se torna menos amargo. Porque você não vai demitir... Claro, o cara pode cometer um erro gravíssimo no teu escritório e aí é demissão, ok. Mas essa contratação ou essa demissão normal do dia a dia, ela vai se tornar muito mais fácil. Até o seu discurso é outro. Você vai falar, fulano, olha, eu gosto muito de você, te admiro demais, mas está acontecendo aqui, eu estou precisando fazer um contingenciamento. E é um ato de administração, um ato de gestão, não é um ato emocional. Então é tirar a carga emocional desse episódio, que é demissão, que no caso que o Thiago deu. Então eu acho que quando se tem gestão, tudo fica muito mais fácil. A razão está junto da gestão e isso diminui a carga emocional. Mas só abrindo um parênteses, pegando o que o Léo falou, eu concordo num ponto e discordo em outro. Porque o que acontece? Isso que é bom. Eu concordo com o Léo, com o Dr. Leonardo disse, porque é o seguinte, o ser humano, ele só faz alguma coisa. A razão, ela te traz a necessidade de fazer. Mas somente a emoção te faz fazer. Porque imagine só, eu preciso demitir. Ah, mas o cara é gente boa, o cara também produz. Não está afetando o meu bolso. Ah, o cara fez aquilo que o Léo falou, a não ser que seja uma coisa grave. Mas imagine só, eu costumo sempre falar o seguinte, eu preciso emagrecer. Todo mundo, quem não conhece uma pessoa gorda que fala que quer emagrecer? E ela não emagrece, ela tem a razão, ela sabe que ela precisa, mas ela não faz. E ela só vai fazer aquilo quando? Quando ela infartar. Aí a hora que ela infarta, ela fala, meu Deus, agora eu vou morrer. O cara, né? O cara tem lá sua esposa, não dá bola pra esposa, não se cuida, não toma banho. Aí a esposa vem lá, ó, você precisa mudar, você precisa mudar. E o cara não muda. Aí a hora que a esposa mete o pé na bunda, o cara corta o cabelo, compra roupa nova. Ou seja, quando você emocionalmente sofre, você muda. Então, a pessoa, muitas vezes, é aquilo que o Dr. Leonardo falou, né? Se for uma coisa corriqueira do dia a dia, muitas vezes você vai, se você tiver preparo, você vai demitir. Mas a maioria das pessoas não tem esse preparo de razão que o Dr. Leonardo disse. E aí é nesse ponto que eu discordo. Que as pessoas precisam trabalhar o quê? Opa, será que eu vou precisar sentir a dor, ter um prejuízo gigantesco no meu escritório? Porque a gente vê, o advogado perde um prazo, mas foi um prazo do embargo de declaração. Dá para passar, mas é um prazo. Amanhã ele vai perder um prazo gigantesco. Então, a gente não vai dando bola para coisas pequenas. Ah, não atendeu um cliente. Ah, mas é só um cliente, é só um dia, ele atende os outros. Não, profissionalismo, é aquilo que eu falo. Você perderia esse prazo? Se você está acostumado a perder prazo, você nunca vai ligar o cara a perder prazo. Então, nós só temos sócios, funcionários e parceiros que são igual a nós. É isso. Então, as coisas falam muito mais sobre nós do que os outros colegas. É isso.
Chega, não fale mais. E aí a gente pegando um gancho no que vocês dois falaram, ficou aqui na minha cabeça que, mais uma vez, a faculdade não nos ensina isso, né? A gente não tem a matéria de inteligência emocional e a gente está falando de uma inteligência emocional de um gestor, né? De alguém que empreende. Mas vamos falar agora trazendo isso mais para o campo da advocacia, né? Isso ficou aqui batendo na minha cabeça. Por exemplo, vamos trazer aqui para a minha área de especialização, que é o direito criminal. A faculdade te dá o discernimento se você está preparado ou não para ser um especialista no direito criminal. Por exemplo, eu já vi as situações, o professor Alisson provavelmente também já viu essas situações, isso seja com estagiários, seja até com advogados já renomados em comissões da OAB, por exemplo, das quais eu participei, que não estão preparados para lidar com certos casos do direito criminal, né, que precisam ter essa inteligência emocional para lidar com casos de um crime contra a vida, né, os famosos crimes de sangue, né? Será que essa pessoa está preparada para se especializar no direito criminal como um todo, em aspecto amplo, ou será que ela não deveria ali se especializar nos crimes do colarinho branco, nos crimes contra a administração pública, por exemplo? Então, a inteligência emocional no campo do empreendedorismo para o advogado, ela não está só linkada ao campo da gestão, né, ao campo dos resultados, ao campo das métricas, ela também está ligada ao campo do discernimento, né, das teses. O que eu vou entrar? Em que matéria eu posso entrar? Né? Eu gosto muito de direito tributário, mas eu sou péssimo em matemática. Muitas pessoas dizem que isso não tem relação, mas eu acredito que tem. Então eu não chego muito perto, eu só faço em parceria. Tem pessoas que não conseguem lidar com crimes de sangue, os famosos crimes de sangue. Então será que essa pessoa vai conseguir ir a um tribunal do júri? Será que essa pessoa vai conseguir fazer todo o seu desempenho, toda a sua defesa técnica em prol do acusado? Será que ela terá a inteligência emocional pertinente para atuar na defesa daquele réu? Ou até nos interesses do autor, por exemplo, da vítima? A gente precisa cada vez mais tornar claro que os advogados eles precisam ter uma preparação melhor, em amplo aspecto, tanto no de gestão, na parte dos novos empreendedores, mas também nos advogados que estão nos escritórios, por exemplo. Né? Que tipo de inteligência essas pessoas precisam ter? Que tipo de preparação psicológica essas pessoas precisam ter? Isso eu estou falando do direito criminal, mas não foge às outras áreas do direito, como, por exemplo, o direito de família, né? Que tantos casos sensíveis, né, agressivos nós temos no direito de família. Né? Será que esse advogado ele está preparado para lidar com essas situações? Ou talvez tenhamos advogados, e temos, né, não há problema nenhum nisso, que cuidam, por exemplo, das teses relacionadas ao direito administrativo sancionador. Né? Não tem problema nenhum nisso. Só que a pessoa precisa estar preparada. Né? Ela precisa ter esse discernimento, que muitas vezes não será próprio. Né? Muitas vezes ela não terá isso por livre e espontânea vontade, até por uma questão de experiência. Então, todos nós temos esse dever de preparação. Né? Não podemos apenas ficar preocupados com o financeiro, com o dinheiro, em ganhar dinheiro. Nós precisamos nos preparar, seja desde o início que falamos, da questão de organização, da questão de planejamento, seja ele um planejamento financeiro ou um planejamento psicológico, de inteligência, não só técnica, como também uma inteligência emocional. Sensacional, meus amigos. Olha só, eu tinha mais 5 tópicos aqui. E só pegando um gatilho rapidinho, a fala do Irving foi um gatilho aqui. Muito bom isso, Irving. Parabéns por você tocar nesse ponto, jogar luz em cima disso. Né? A especialização, acho que ela é fundamental também para que haja sucesso, né, na carreira de um profissional, de um advogado, e tentar identificar nichos de atuação. Eu acho que o nicho é importante por isso. Né? Um advogado previdenciarista, ele lida com todo e qualquer... Não, eu conheço gente que é previdenciarista e só trabalha com auxílio reclusão, só trabalha com aposentadoria especial. Então, eu acho que a sua fala foi muito importante, sim. E tentar, dentro disso, um alinhamento. Eu acho que esse também é um ponto-chave. Você alinhar o seu conhecimento, né, que produto você vai oferecer e identificar o perfil do cliente que vai comprar esse seu produto. Quando se tem esse alinhamento, você está aí no caminho, na trilha do sucesso, né? E todo mundo quer ser bem-sucedido como empreendedor. Então, parabéns, Irving, por essa sua visão, por essa sua fala, por jogar luz aí num ponto de extrema importância também,
para que o empreendedor, no caso o advogado, seja bem sucedido. Legal. O tempo voa e para finalizar aqui, apesar de eu ter mais umas 5 tópicos que eu queria perguntar para vocês, o tempo não vai nos permitir, eu vou deixar a minha... Vamos estender essa live aqui. A minha dica é a seguinte, tenha mentores que você admira. Né? Eu aqui na ProJuris, né, que é a minha experiência mais relevante do ponto de vista de empreendedorismo, eu antes e durante a minha carreira aqui, eu sempre tive próximo de mim, e esse grupo aqui é parte disso também, em especial com relação à prática jurídica, eu me mantenho perto de pessoas que eu admiro profissionalmente, né? Cara, o que eu aprendo com essas pessoas no dia a dia, de conversar com elas, de estar disponível para ouvi-las, e elas a mim, estar aqui com vocês toda quarta-feira, de tempos em tempos a gente conversa, a gente troca ideia. Eu acho que esse tipo de interação nos prepara para várias coisas que não são apenas o conhecimento técnico, né? A gente ouve um pouquinho sobre administração, um pouquinho sobre relacionamento, a gente se relaciona e vê como as pessoas que a gente admira, que a gente se espelha, quer ser como elas tratam as demais pessoas, como elas tratam as situações. Então, tá próximo, né? Acompanhar pessoas que a gente considera relevantes, não só acompanhar do ponto de vista de sonhar, mas de acompanhar, de se aproximar, de vir aqui, seguir o professor Alisson na rede social dele, perguntar para ele, seguir o doutor Ivo, seguir o doutor Leonardo. Tem bastante gente que me segue lá no meu perfil pessoal também. Poxa, essa mecânica de seguir pessoas que eu admirava profissionalmente, bons empreendedores, pessoas que tiveram sucesso, me ajudou muito a encurtar alguns caminhos, a aprender com o erro deles. Por quê? Porque eu estava próximo, estava querendo estar ali, estava me esforçando para estar ouvindo essas pessoas que são referências. Para mim, essa foi uma das, somadas a todas as dicas que o pessoal deu por aqui, essa aqui de ter uma referência, conversar, ter um mentor, mais de um, tá? Mais de um. Me ajudou muito para chegar até aqui hoje e com certeza vai continuar ajudando no futuro próximo, tá? Bom, o tempo voa, meus amigos. Quero agradecer ao curso de Direito da Univille, que tem 25 anos de história, e o selo OAB Recomenda, que sempre apoia essas discussões jurídicas aqui de qualidade que a gente vem trazendo. Entendo que não dá para falar de tudo, mas a gente vai fatiando as nossas lives aqui em temas que vão se complementando. Então, se você que nos acompanhou aqui em uma live, saiba que todas as quartas tem um debate legal, tem um papo como esse, e eles ficam todos gravadinhos aqui. Clica aqui no botão de play nas nossas redes sociais, você vai conseguir ver os vídeos que a gente produz e conseguir consumir todos eles, como o professor Alisson falou. Tem muito conhecimento na internet, aqui a gente está dando conhecimento um pouco mais aprofundado, conhecimento prático, para você de fato ter bons insights, não apenas superficiais. E, por fim, quero agradecer aos amigos que aqui estão compartilhando essa experiência que, como eu falei em outros momentos, não tem preço. Vocês viveram as experiências que vocês passaram para estar aqui até hoje, chegar aqui hoje, não tem preço. E obrigado por compartilhar esse conhecimento que não tem preço. Então, para a gente dar tchau aí para a nossa audiência, doutor Léo, fazia tempo que a gente não conversava, obrigado por estar aqui compartilhando com a gente, viu? Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Obrigado aos amigos aí pela paciência. Eu estou um pouco ausente aí do projeto de embaixadores em razão de tarefa que eu assumi, né? Fui eleito na última eleição da Ordem, um cargo de diretoria da CAASP, da Caixa de Assistência do Estado de São Paulo. Isso demanda tempo, isso demanda dedicação, né? Mas é algo que é muito gratificante, é algo que para mim é uma satisfação imensa poder trabalhar, devolver para a advocacia um pouco daquilo, tudo que a advocacia me deu. Então, obrigado aos amigos, obrigado pela paciência mesmo. É um prazer estar aqui, mas não deixo de seguir vocês, não deixo de trocar ideias e logo, logo a gente vai estar aqui com mais afinco nesse projeto sensacional dos embaixadores jurídicos. Para mim, um prazer, uma honra. Eu sempre aprendo aqui com todos vocês. Obrigado mesmo. Legal. Eu falei na live passada, acabei não reavisando a audiência. Neste dia de hoje, era para a gente ter feito um papo sobre legal design com um convidado, mas ele acabou tendo um imprevisto e não pôde participar com a gente. Mas quarta-feira que vem, 9 da manhã, a gente vai falar sobre legal design com um convidado que não é embaixador jurídico, mas vai trazer
detalhes técnicos sobre o tema para a gente compartilhar aqui, tá? Então fiquem ligados, quarta-feira que vem tem essa experiência diferente aqui, conto com a presença de cada um de vocês. Dr. Irving, muito obrigado, meu amigo. Nada, eu que agradeço sempre pelo convite, essa iniciativa fantástica dos embaixadores jurídicos. Obrigado ao professor Alisson, ao Dr. Leonardo. Obrigado, Tiago, por essa experiência tão incrível de compartilhamento, né, de experiências, tanto de erros como de acertos. Né? Temos aqui, por que não dizer, 4 atores jurídicos, né? Incluo você também, Tiago, pela experiência no marketing jurídico e agora também por estar na faculdade de Direito. E eu não tenho dúvida que esse conhecimento aqui, exposto por nós, tanto de experiência como de técnica, pode fazer sentido tanto para a nossa audiência como para nós mesmos, né? Para que não possamos errar lá na frente ou que possamos minorar os efeitos dos nossos erros. Então, esse bate-papo aqui é muito legal, é muito proveitoso, sempre gera muitos frutos. E eu não tenho dúvida que isso continuará acontecendo nas próximas quartas-feiras. Obrigado a todos aí, tenham um bom dia. É isso aí, professor Alisson. Muito obrigado também, como sempre. Uma alegria tê-lo por aqui. Tiago, Leonardo, Irving, é um prazer para mim estar aqui, né? Sempre que ouço o Dr. Leonardo falar, trazendo essa experiência de vida, que é o que falta para as pessoas, né? Eu costumo sempre dizer, o Tiago falou sobre mentor. O que é o mentor? Né? Nós temos 2 tipos de pessoas, nós temos o mentor e o coach, né? O coach é aquele que vai te trazer a técnica, como buscar a técnica. E o mentor, o que é o mentor? É aquele que tem experiência. Não existe um cara que, eu sou mentor, né? E o cara tem 1 ano de advocacia e está na internet vendendo mentoria. Como uma pessoa com 1 ano consegue ter experiência, por exemplo, o Dr. Leonardo, né? Aí há 20 anos nos traz de forma gentil, educada, sem juridiquês, ou seja, o intuito de ensinar. Então eu aprendo, sou seu aluno aqui. Eu saio, né, de professor para ser seu aluno. Dr. Irving, com toda a gentileza, toda a educação, compartilhando toda a experiência da sua vida de forma muito gentil. Então, do fundo do meu coração, obrigado por vocês existirem nesse projeto Embaixadores. E, Tiago, que Deus continue te iluminando cada dia mais, por abraçar toda essa equipe dos embaixadores, por nos dar a oportunidade de falar, de levar felicidade. As pessoas hoje precisam de felicidade, né? E essa felicidade é o quê? Somar na advocacia. Então, todas as pessoas que aqui entraram, obrigado pela oportunidade de trazer um pouquinho da experiência, que lá atrás nós não tivemos. Né? Nós abrimos hoje a live falando disso. Né? Nós não tivemos padrinhos. Né? Então, hoje, poder fazer isso é algo muito gratificante. Tenho certeza do Dr. Leonardo, para o Irving, para todos os embaixadores e principalmente para você que encabeçou esse projeto e todos os dias está aqui firme, batalhando para que a fala chegue àqueles que não têm o conhecimento. Obrigado, Tiago, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, porque estar aqui é um presente, não é uma obrigação, não é um favor, é um presente que você nos proporciona. Tenho certeza que esse é o sentimento de todos os embaixadores. Obrigado, uma boa quarta e até breve. Se Deus assim permitir. Eu que agradeço a companhia, agradeço também o pessoal que está nos acompanhando aqui, ó. Cristiane Bordim, Advocacia, muito obrigado. Flávia Maria de Moraes, Mônica Viana, Cibele Barbosa, obrigado. Carlos Alves, Danilo Kutianski, Wagner Silva, Eurico Barbosa Filho, Raquel Araújo, o Valdo Lima, a Maiara, que está sempre no apoio. Obrigado a cada um de vocês pela presença, pela companhia, pelo compartilhamento. E quarta-feira que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo legal time, no mesmo legal place, a gente vai estar aqui falando sobre um tema jurídico do seu interesse, sem dúvida, tá? Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. Um abraço e até quarta-feira que vem no próximo Debate Legal. Tchau! Valeu! Até!